compartilhar com os irmãos nessa noite a palavra. Ai, queridos, é tão bom esse momento. Não sei como é que tem gente que não gosta de congregar. É um momento tão precioso, tão maravilhoso, de comunhão, de adoração, de unção coletiva, que a gente pode desfrutar de tantas coisas, né? Como a própria palavra fala, uns têm salmos, outros têm cânticos, e a gente é assistido pela coletividade. É um momento tão precioso que não deve ser negligenciado. A própria palavra nos orienta a respeito disso, que não devemos deixar de congregar-nos, né? Quanto mais a gente vê que o dia se aproxima, e a gente sabe que o dia está se aproximando. Esse não é o tema da mensagem. Era só para falar um pouco de como é maravilhoso, né? De como é bom desfrutar dessa unção coletiva, dessa comunhão, desfrutar da adoração em comunhão com os nossos irmãos. A gente pode fazer isso na nossa casa, mas a gente tem esse benefício, né? E que foi algo que foi instituído pelo próprio Cristo, né? Que nos orientou a mantermos essa comunhão, estarmos em comunidade, né? Compartilhando dos mesmos objetivos em comum. O tema da minha mensagem de hoje, né? Nesses breves minutos que nós temos, o nosso querido pastor Robson já começou dando spoiler na oração, assim que eu cheguei. Ele estava falando a respeito, né, da plenitude da presença. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós somos plenos na presença de Deus, amém? Nós vamos correlacionar 3 textos da Bíblia, obviamente. Que o primeiro texto base, né, ele está lá em Salmos 16, 11. Depois nós vamos para Filipenses 3, 7 e 10. E depois para Romanos 8 e 5, se a mídia já quiser deixar programado aí. Revista e atualizada a versão. Salmos 16, 11. Salmo de Davi, onde ele fala o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então, este salmo de Davi, ele fala sobre o contentamento no Senhor, né? E ele fala de um caminho. Ele nos ensina, né, que a plenitude de todo ser humano, que todo ser humano busca, na verdade. Todo ser humano, ele busca ser pleno, né? Mas busca muitas vezes em coisas, em situações que não são eternas, que não trazem a plenitude completa. E aí você constantemente precisa retornar àquela fonte para continuar se sentindo pleno, né? Enquanto a plenitude no Senhor, ele fala que a plenitude de verdade do ser humano, ela só é encontrada em Deus, quando Cristo se torna o nosso maior valor e o Espírito governa a nossa vida. Então, nesse salmo, ele começa falando de que alguém vai nos fazer ver esse caminho. Então, isso significa dizer que a gente não consegue enxergar esse caminho de plenitude sem o auxílio daquele que criou o caminho. Amém? Então, não se trata de um caminho da vida que você vai descobrir pela sua experiência. Não se trata de um caminho que você vai descobrir quanto mais idade você fique, ok? Não tem uma correlação com a sua experiência natural, com o seu tempo de vida natural. Mas existe alguém, ele diz, tu me farás ver. Então, se trata de uma plenitude de vida que só é possível ver com o Senhor. Amém? E ele diz que essa plenitude, né, na tua presença é que há a plenitude de alegria. O que significa dizer que qualquer outro tipo de alegria que nós venhamos ter em outras situações, em outras coisas, ele pode ter um momento de alegria, mas vai ser passageiro, né? Não vai lhe preencher por completo. Você vai continuar sentindo falta de alguma coisa. É uma alegria que vai se tornar em algum momento um vazio novamente. E aí você vai precisar preencher novamente com outras coisas. Se não com a mesma fonte, com outras fontes que venham a lhe despertar essa mesma sensação
de alegria, porque ela não foi plenamente satisfeita. Amém? E ele fala, na tua destra, delícias perpetuamente. A destra, ela fala dessa posição que o Senhor nos colocou. Então, só é possível a gente desfrutar de delícias perpétuas, permanecendo na posição onde o Senhor nos colocou. Permanecendo no lugar onde Ele nos colocou, que é uma posição, não é uma posição de pedinte, não é uma posição de miséria, é uma posição de autoridade. A destra, à direita do Pai, que é onde Cristo está assentado. Então, quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. E se Ele está à destra do Pai, nós estamos à destra juntamente com Ele. Então, qual é a única possibilidade da gente não desfrutar das delícias perpétuas que estão disponíveis à destra? Se a gente sair da posição onde o Cristo nos colocou. Amém? Então, nós, nesse primeiro versículo, nós já falamos a respeito dessa plenitude, que há alguém que nos leva a conhecer esse caminho, que é o Senhor, e que não há outro lugar de plenitude, de alegria completa, a não ser na presença dEle, e que a gente já foi colocado nessa posição. Só que a gente pode sair dessa posição, né? A gente tem livre-arbítrio. E é importante dizer também que o Senhor, Ele nunca teve problema em termos outros tipos de alegria. Né? Ele nunca teve esse tipo de problema. O problema é apenas a concorrência. E da mesma forma, como Ele também nunca teve nenhum problema na prosperidade do seu servo. O problema é a concorrência com o senhorio de Cristo. Então, não é que nós não possamos ter outros tipos de alegria além de Deus. Muito pelo contrário. A gente sempre tem que olhar para o princípio. Né? No princípio, Adão, ele não desfrutava somente, se a gente pode dizer somente, da presença de Deus. Ele tinha tudo enquanto um ser humano precisaria ter para desfrutar. E ele, quando estava só, Deus ainda providenciou para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Né? Então, ele não tem nenhum problema com outros tipos de prazeres. Muito pelo contrário, ele disponibilizou. O problema está onde nós colocamos essas coisas. Em que posição nós colocamos essas coisas. Em que lugar essas outras coisas estão ocupando na nossa vida. Esses outros prazeres transitórios estão ocupando na nossa vida. Amém? Então, quando Davi fala aqui nesse salmo, ele não está falando apenas de um momento de adoração. Ele está falando de um estado permanente de vida. Amém? O texto ele nos ensina que a plenitude ela não está em ter, mas em estar. A plenitude não significa ter, significa estar. E a gente falou sobre em qual posição nós devemos estar. Amém? Estar à direita de Deus, estar onde está Cristo. E para isso a gente precisa estar rendido, e a gente precisa estar alinhado, e precisa andar conscientes da presença, porque a gente não sai da presença. Amém? A presença ela não sai de dentro de nós. A gente já passou da fase, né, de acreditar que o Espírito ia e voltava. Temos uma nova consciência e a presença habita dentro. Então, o que vai fazer diferença entre esse ser e o estar é você estar consciente da presença dele, diariamente, em todos os momentos da sua vida. E então, como que alguém chega a viver essa plenitude, né? E aqui está o que o apóstolo Paulo nos ajuda, lá em Filipenses 3, 7, 10, 7 ao 10. Ele fala, ele conta todo o testemunho, o currículo dele, né, antes dessa parte. E aí ele fala que, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele,
não tendo justiça própria, que precede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, queridos, não necessariamente Paulo estava dizendo aqui que ele perdeu coisas. Até porque tinham coisas que ele tinha, da lista que ele fala, que são conhecimentos. E conhecimento você não perde. Isso tem mais uma correlação ao que você considera como valor. Aquilo que você considera como valor. Então, ele não se apegava aqui a conquistas, ele não se apegava a títulos, ele não se apegava àquilo que ele tinha conquistado antes de Cristo. Né? Ele fala que todo o currículo dele, quem ele era, fariseu de fariseu, em relação à igreja, tão zeloso que se tornou perseguidor. Então, ele tinha um conhecimento em relação a saber quem era Cristo. E o só saber quem era Cristo tornou ele perseguidor da igreja. Mas depois ele pôde experimentar de um relacionamento com Cristo. E aí esse relacionamento, essa experiência, esse conhecimento, que ele é baseado na experiência, e não simplesmente no conhecimento da letra, ou como na época dele, né? No conhecimento de quem era Cristo, mas não no conhecimento de quem era na intimidade, tornou ele perseguidor. Só que depois ele teve uma outra experiência. E quando ele teve essa experiência com Cristo, e aí ele pôde perceber, comparado a essa experiência, tudo que eu já tive para trás é perda. Não tem valor. Então, o Paulo ali, ele passou por um processo de reorganização de valores. Isso não significa dizer que ele perdeu tempo em tudo que ele conquistou. É tanto que em diversas ocasiões ele precisou utilizar daquilo que ele tinha, tanto do título romano, na sua cidadania, né, da sua dupla cidadania, ele precisou utilizar, quanto da sua oratória que ele tinha adquirido, ele utilizou tudo. Então, o que ele disse ali não significa que ele tinha sido perda de tempo tudo aquilo que ele vivenciou, mas que a partir do momento que ele conheceu verdadeiramente a Cristo, em termos de experiência com ele considera naquele momento que existe uma sublimidade maior, que existe algo muito mais superior do que aquilo tudo que ele já tinha vivenciado. E isso passa por uma reordenação de valores. Tudo que ele tinha, ele continuou tendo, mas isso agora estava aqui embaixo. Conhecer a Cristo, a sublimidade de Cristo, estava ocupando o primeiro lugar. Amém? E porque pôde ocupar o primeiro lugar, ele pôde viver a plenitude do chamado dele. Isso significa dizer que tudo foi fácil? Não, querido, plenitude não tem a ver com tudo ser fácil. Não tem a ver com não passar por situações, mas tem a ver com quem passa a situação com você. Em quem você está no momento que a situação adversa chega. Então não tem correlação com um mar de rosas. Amém? Muito pelo contrário, existe uma promessa que sempre é falado, ninguém quer passar, no mundo tereis aflições, né? Mas a gente está em um lugar que não nos pertence. O nosso lugar não é aqui, né? Então, enquanto nós estivermos aqui, vamos passar por algumas situações, mas a forma como nós passamos por elas, ela vai ser influenciada por aquele que passa com a gente. E se nós estamos em Cristo, nós podemos passar por todas essas situações e ter bom ânimo, como Ele orienta. Amém? Então, como nós falamos, o alvo de Paulo não era apenas saber sobre Cristo, né, mas conhecê-lo pela experiência. E outra pergunta prática, nós já vimos, né, que temos um destino, que para chegar nesse destino nós precisamos reorganizar, reordenar os valores da nossa vida, colocar Cristo em primeiro lugar. E a outra pergunta seria como que a gente pode viver isso de forma prática no nosso dia a dia. Lá em Romanos 8:5, ele fala sobre o que acontece. Vamos abrir lá. Romanos 8:5.
Lá o título ele fala, né, sobre o pendor do Espírito. A gente vai já falar sobre esse pendor. Romanos 8,5 fala o seguinte: porque os que se inclinam para a carne, eles cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, eles cogitam das coisas do Espírito. Então, não sei se vocês já viram, devem ter visto, né? Olhando aqui para as carinhas, pelas idades aqui, já devem ter visto aquelas balanças antigas, onde você coloca um pezinho e aí ela pende para o lado onde tem o maior pezinho. Nem que seja em foto, na internet. Mas, enfim, antes eram utilizados, né? Inclusive é o símbolo do curso de Direito, é uma balança, né, pastor? E aí, ele fala sobre esse inclinar, né? Aquele que se inclina para a carne, ou que pende para a carne, ou seja, que tem, quando você se inclina para algo, ou é porque você está curioso, ou é porque tem algo que lhe impulsiona, né? Tem um peso, como no caso da balança. Para a balança pender para um lado, precisa ter um peso sobre ela. E esse peso, queridos, ele acontece mediante as nossas escolhas diárias. Então, se as nossas escolhas diárias, elas são mais voltadas para aquilo que alimenta a nossa carne, a gente vai cogitar, ou seja, pensar insistentemente sobre, até aquilo se tornar ação. Cogitar significa isso. Pensar insistentemente sobre algo. Então, aqueles que se inclinam sobre quem se debruça para as coisas da carne, se você tem uma inclinação maior para as coisas da carne, se enche tanto de coisas que alimentam a sua carne, que você acaba se dobrando, você vai continuar cogitando das coisas da carne. Não tem como entender a plenitude que há no Espírito se você não for guiado pelo Espírito. A gente falou sobre isso no primeiro versículo, que existe alguém que direciona para este caminho de plenitude. E esse caminho de plenitude, ele só pode ser vivenciado pelo Espírito. Então, quanto mais a gente alimenta, né, se inclina, dá ouvidos, dá atenção, procura conscientemente as coisas do Espírito, mais a gente vai cogitar dessas coisas, mais você vai pensar sobre, mais você vai ficar curioso sobre. Então, aquilo que você mais alimenta é o que vai lhe mover para frente ou para trás, né? Porque o restante do versículo fala que o pendor da carne ele leva para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, se hoje a gente não está desfrutando de vida e paz, e mais uma vez eu reafirmo, isso não tem correlação com situações externas, mas como você está por dentro, é possível estar no meio do caos e vivenciar a paz. Testemunha viva que vos fala. Então, é possível você vivenciar a paz no meio do caos. Isso depende das escolhas que você faz. Sabe, ultimamente, tenho trabalhado muito. Voltei para o mundo, né? Deus me livre, né? Assim, enfim, é muito bom ser crente na igreja, mano. É muito bom. É bom demais você ser crente quando você está só nesse meio. Mas eu retornei ao mercado de trabalho secular, né? Porque trabalhar, nós já trabalhava, né? Bem muito aqui. Mas voltei para o mercado de trabalho secular. E eu preciso ficar 2 semanas por mês fora, né? Tem 2 semanas por mês. Eu viajo uma semana sim, uma semana não. Então, uma semana sim, uma semana não, eu fico fora. E naquele lugar, tipo, e aí eu não tenho a oportunidade de vir para o culto na quinta-feira, como muitos têm e não aproveitam. Por isso que eu falei, né? É tão maravilhoso você estar com essa oportunidade e aproveitar dessa oportunidade. Quem tiver essa oportunidade, não estrague ela, né? Venha, aproveite. Enfim, mas semana sim, semana não, a cada 2 semanas por mês eu não estou aqui. E eu preciso, queridos, me disciplinar em relação à minha vida espiritual. Porque eu estou em um ambiente externo, né, e a gente precisa ser luz lá fora. Amém? E eu preciso cuidar na minha vida espiritual. Então, eu preciso fazer algumas escolhas diárias
que me levem a me inclinar para o Espírito, já que a minha mente passa o dia todo sendo bombardeada de coisas naturais. Então, um exemplo prático que eu vou dar, eu gosto muito de assistir dorama, acho que todo mundo já sabe, né? Mas nesses períodos que eu estou em viagem, eu evito. Se eu chego em casa, no hotel, né? Se eu chego no hotel e eu tenho lá disponível, que muitas vezes não é disponível, porque às vezes, a maioria das vezes estou resolvendo alguma coisa do reino ou da igreja. Mas se eu tenho algum momento disponível ali quando eu chego, 6 horas, 7 horas da noite, vou ficar até 10 horas, até a hora de dormir, eu vou ler a palavra, eu vou assistir uma ministração, ou eu vou, enquanto passa a roupa para outro dia, coloco um louvor. A gente precisa fazer escolhas conscientes, racionais. Decidir, como fala lá em Daniel, que ele decidiu firmemente não se contaminar. Queridos, nas televisões dos hotéis, em praticamente todos que eu liguei, normalmente para colocar um louvor, uma ministração, acho que só teve uma vez que não tinha pesquisas de pornografia naquele lugar. E na última eu fiquei tão... Aí eu saio enchendo de coisa do Verbo da Vida na pesquisa até não aparecer mais. Para deixar para o próximo que chegar, pelo menos alguma coisa, né, diferente. E não teve um. E o último que eu passei, eu fiquei pensativa sobre aquelas pesquisas. Tinha um perfil de um rapaz salvo. E eu acho que ele estava passando por algum momento de, não sei, ele devia estar em conflito entre a tentação e o cristianismo. Porque tinha momentos, tinha louvor e tinha pornografia. E tinha, eu fiquei tão triste, assim, tão consternada pela situação, eu orei, né, a respeito. Mas quantas pessoas não passam por essa situação? Né? Quantas pessoas? E que normalmente são... se enchem, escolhem se encher do outro lado. E aí isso não tem um bom final. Você vai sempre retornar a esse ponto. Porque não traz uma plena satisfação. Não há plenitude de alegria. Há uma satisfação temporária naquele momento. E aí, enquanto a carne dele buscava o que buscava o prazer temporário, o Espírito sabia o que dava o prazer completo. E eu fiquei pensando sobre aquilo, sobre aquela guerra que devia estar no interior daquela pessoa, né? Meditando sobre aquilo. Depois coloquei uns louvores e fiquei ouvindo, né? Saí do perfil, porque assim que eu coloco no perfil visitante, né? Não entro no meu perfil. E aí muitas vezes acontece isso. Então onde é que eu quero chegar? Não existe a desculpa de ter uma vida corrida, queridos. Não existe isso. A gente sempre faz escolhas no dia a dia. Sempre. Que seja uma hora que seja. Uma hora do seu almoço, uma hora que seja que você faz uma escolha de pender para a carne ou de pender para o espírito. E quando eu falo de pender para a carne, não necessariamente é pender para o ato pecaminoso. Mas pender para coisas que lhe dão prazer, como jogar, como eu mesmo falei, né, assistir uma coisa trivial, ou dormir, enfim. Coisa que satisfaz o seu corpo, a sua carne, se alimentar, enfim. Mas todo mundo tem algum momento do dia em que você faz uma decisão, toma uma decisão. E essa decisão, na vida do cristão, ela precisa pender para o Espírito. Amém? Ela precisa pender para o Espírito. E é assim que a gente faz na prática, né? Como a gente faz na prática, é fazer escolhas diárias que nos levem a estar mais próximo do Senhor. No tempo que houver, no tempo que tiver. Mesmo nos dias corridos, quando eu me policio para a todo momento lembrar da presença de Deus. Isso não significa dizer, querido, que eu vivo levitando, que nunca saio do sério, muito pelo contrário, né, amiga? Saio muitas vezes, né? Mas quando Deus fala sobre Davi, de um homem segundo o coração de Deus, não significa que ele era perfeito, mas significa que ele sempre voltava, ele sempre pedia perdão, ele sempre se arrependia daquilo que ele tinha feito. E ele prezava pela presença do Senhor.
Tanto é que ele dizia: não retire de mim o teu espírito. Ele prezava por essa presença. Então ele reconhecia o quanto que ele tinha errado, e aí ficava naquela agonia, né? Mas isso não significa dizer que ele era perfeito. Ele só não desistia de se aperfeiçoar. Amém? E assim também somos nós. Para finalizar, nós podemos concluir então que quando Cristo ele é o maior valor na nossa vida, a gente passa a ter a consciência da presença. Não se contenta mais em visitar a presença, mas em habitar, em entender que somos a habitação dele e que nós permanecemos habitando nessa presença. Quando o Espírito ele governa a nossa mente, a alegria ela deixa de ser buscada e ela passa a ser experimentada. Quando nós vivemos assim, nós apenas não conhecemos o caminho da vida, nós caminhamos vida. Eu achei isso bem interessante. Porque existe uma diferença entre você caminhar pela vida e caminhar vida. Ou seja, caminhar com a vida dentro de você, exalando a vida de Deus. Existe uma diferença nisso. A gente passa não apenas mais a perambular pela vida, mas você passa a viver com um propósito. Amém? Então, para concluir, a vida plena ela está na presença de Deus. A gente passou por um caminho. O destino, existe um destino pré-estabelecido, que é a plenitude. Deus estabeleceu esse destino para o ser humano. E existe algo que precisa ser feito para você ter essa plenitude, que é uma reorganização, uma reordenação de valores na sua vida, ter Cristo como centro. E como a gente faz isso? Como é viver na prática? Isso é viver no Espírito, é deixar o Espírito governar a nossa mente. Amém?